Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de Kislev, do ano 5782. Já estamos com 78 dias deste novo ano e nós estamos aí na nossa nona Parashá, Vayeshlech, que significa e ele habitou. E hoje nós estamos no dia 19 de Kislev e nós temos aí o nosso Rosh Hashanah da Hassidut, né? O ano novo da Hassidut. O nosso movimento que nós estamos aí ligados, né? Como Bnei Noach, é um movimento Chabad, que nós temos a liderança aqui no Brasil com o nosso rabino Yaakov Geranstad, né? Então todos nós sabemos, né, que o mundo judaico ele tem as suas diversidades, né, vários segmentos, etc. e tal, né? Então nós, né, estamos aí ligados, conectados com o Rabat, e dentro dessa questão do Rabat nós temos aí a questão da Hassidut, né, que os nossos sábios trazem para nós, para que nós possamos aí no nosso dia a dia aprendermos cada vez mais de forma elevada, com muito compromisso, responsabilidade, né, o conhecimento que chega até nós através dos nossos sábios e com a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Então é por isso que a sabedoria de Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos pais, nos fala, né, sobre a questão de você procure um rabino ou um segmento judaico nesse sentido e siga aquele caminho, ok? Não fica aí pulando de galho em galho no sentido de que eu vou ouvir rabino A, B, C e D e vai ouvindo aí atrás dos rabinos no alfabeto inteiro, né? E os nossos sábios falam que isso não é bom, porque realmente cada segmento tem pequenas variações, né? Certas interpretações um pouco diferentes uma da outra, e aí, né, daqui a pouco aí acontece aquele detalhe, né? O Bnei Noach, então ele vai e pergunta para o Rabino A tal questão, outro rabino B, que está em outro segmento, seja Rabad, Breslev, reformista, tradicional e por aí afora vai, né? E aí pequenos pontos vão falando diferente e aquela questão, né? O Bnei Noach, o não judeu, que não está acostumado realmente dentro de um aspecto judaico da palavra desde a sua mais tenra idade, né? Então muitas vezes uma gota de areia é como uma avalanche, né? de desmoronamento de terra, uma gota é como um tsunami, né? Uma formiga às vezes acaba virando um elefante, né? Então por isso a orientação, né, da sabedoria dos nossos pais é esta, né? Procure realmente um rabino, o segmento, e vai em frente, né? Vai nesse caminho. Não fica aí pulando cerca para cá, cerca para lá e trazendo aí muitas vezes algum tipo de dissensão que não convém, né? Então aquela questão, se você optou pelo segmento Rabad, então aqui nós estamos com o nosso rabino Yaakov Geranstad e vamos em frente nessa jornada e nos aprendizados que chegam até nós. Se você decide ir para o segmento reformista, a mesma coisa, né? E assim sucessivamente, né? Então, por isso é importante nós mantermos uma linha, né? Uma conduta X, né? Então, para nós, Bnei Noach, ligados e conectados ao movimento Bnei Noach Brasil, então o nosso ramo é Rabad, certo? Então esse é o ensinamento, esse é o aprendizado, e essa é a linha que nós seguimos, Rabad, certo?
E assim procuramos, sem sombra de dúvidas, continuarmos em frente nessa jornada até a redenção final e, posteriormente, né, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ok? Então, uma coisa é certa que os nossos sábios trazem para nós, e principalmente diante da questão do Tânia, que é o que nós vamos ver algumas coisas hoje, né? Por causa da data 19 de Kislev. Então a sabedoria, né, nos fala sobre que do livro do Tânia, traz para nós que a sabedoria do homem ilumina a face da terra, né? Então essa sabedoria ela precisa estar regrada dentro dos aspectos, né, de disciplina, ordem, comprometimento, responsabilidade, né, e seguimos em frente nessa questão aí, ok? Então por isso é importante nós estarmos realmente dentro de uma regra, para que a gente não fique aí cada um fazendo o que bem entende, e vira bagunça, não é verdade? Então, por isso daí, disse os nossos sábios, a sabedoria dos nossos pais, né? Procure um rabino e siga-o, né? Não fique aí atrás de vários rabinos, que a tua cabecinha vai entrar em parafuso e daqui a pouco você já não sabe de mais nada, né? E uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, né, amados, no sentido de não vendermos e nem comprarmos, né, uma coisa barata, né? Lembra daquele ditado popular que diz que quando o milagre é demais, o santo desconfia, né? Então nós louvamos a Hashem, agradecemos a Hashem, que através do movimento Chabad e a nossa conexão com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, estamos aí dentro de um regramento, no sentido de obediência, né, a Torá, os mandamentos, as 7 leis universais, a Teshuvá, a Tzedaká, né, dentro de um regramento bem fundamentado no movimento Chabad, e bem como também de forma simples, objetiva e com muita firmeza, né, o nosso Rav, ele traz para nós as devidas orientações para que nós possamos seguir essa jornada monoteísta realmente em direção à redenção final com o nosso verdadeiro e a revelação de Mashiach para a redenção final e para o Olam Rabá, ok? Então é isso daí. Então hoje nós temos aí, né, vamos falar de uma forma, a princípio, bem simples sobre a data de hoje, né, terça-feira, 23 de novembro do ano 2021. Hoje é o dia de 19 de Kislev, do ano 5782. No hebraico você também pode dizer, né, a data de 19 de Kislev, dizendo Yud Tet Kislev, que Yud é 10, Tet é 9, então 19 de Kislev, e é o Rosh Hashanah da Hassidut, né? Então, na realidade, hoje é o reinício, como nós temos o reinício dos ciclos dos estudos de Torá, né? Então a data de hoje ela é marcada exatamente como o reinício dos estudos do Tânia, né? Então, o Tânia, que é essa enciclopédia, essa coleção, o Tânia, ela é o reinício, então, dos estudos do Tânia, ok? E por isso que nos fala a sabedoria do homem ilumina a face da terra, né? É isso que nós precisamos procurar, cada vez mais a sabedoria divina. Então, dentro da história judaica, hoje, né, marca a data do falecimento do Magid de Miseritcher, que é o Rabino Doveber, conhecido como o Magid de Miseritcher. Foi o discípulo e sucessor do fundador do Hassidismo, o Rabi Israel Baal Shem Tov, né? Então, o Rabi Doveber, ele foi o sucessor, né, de Baal Shem Tov dentro do Hassidismo, dentro do movimento Chabad, ok? Então, por isso que é importante, nesse momento, essa conexão com a data 19 de Kislev. Então, o Rabi Doveber,
liderou o movimento racídico do ano 1761 até o seu falecimento em 10 de Kislev, do ano 1772, né? Então, portanto, ele ficou 11 anos na liderança do movimento racídico. Essa data de Yud Tet Kislev, né, 19 de Kislev, marca a data em 1798, pela Era Comum, e no ano 5559 do calendário judaico, 19 de Kislev, o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, importante discípulo do Rabi Doveber de Meseritcher e fundador do Hassidismo, né? Então, o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, um discípulo do Rabi Doveber, e que é o fundador do Hassidismo, né? E o Rabino Doveber, o sucessor de Baal Shem Tov. Então, ele foi libertado de seu encarceramento da fortaleza de Pedro e Paulo em São Petersburgo, né, Rússia, onde foi mantido por 52 dias sob a seguinte acusação, né? As acusações que o regime comunista fez naqueles dias para o nosso Rabi Sheneuer Zalman de Liad foi exatamente de que os seus ensinamentos ameaçavam a autoridade imperial do czar, né? Então, dentro dessa questão aí, mais uma vez apenas recordando, né? Por que que o regime esquerdista, socialista, comunista, junto com o establishment, o sistema que está aí, eles querem que as pessoas percam a consciência divina? Porque os ensinamentos libertam o ser humano. O conhecimento, a sabedoria, ilumina a face da terra. E como eles gostam da perversidade, da escuridão, gostam das trevas, eles não querem luz. Por isso, realmente, os nossos sábios, e principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, ele fala, ó, tome a tua luz e faça a escuridão brilhar, né? Então de fato, uma guerra espiritual entre luz e trevas, ok? Então, por isso, as acusações contra o Rabi Sheneuer Zalman de Liad era que os seus ensinamentos ameaçavam a autoridade do czar, né? Pessoas livres, elas têm conhecimento, sabedoria, discernimento, ok? Então, através disso daí, foi um divisor de águas, a sua libertação, que aconteceu também de uma forma milagrosa, né? Porque o regime em si, eles condenavam prisão perpétua, ou prisão até que morra, ou já condenava a morte diretamente, né? Então, é o costume, na realidade, desse tipo de regime ditatorial, fazer desaparecer aqueles que possam ser para eles uma pedra de tropeço, no modo de dizer, que significa, vai trazer luz para as pessoas diferenciarem as coisas, para discernir as questões. E isso daí, para esse regime, não é bom, né? Então foi um divisor de águas na história do Hassidismo, introduzindo uma nova era na revelação da alma interior da Torá, sendo celebrada até hoje como Rosh Hashanah da Hassidut, né? Então, essa é a data 19 de Kislev. Entre outras coisas, também temos nessa data, né, no mesmo dia em que o Rabi Sheneuer Zalman foi libertado da prisão, nasceu-lhe uma neta, a filha do seu filho Rabi Doveber, e sua esposa Rebetzin Sheina. A menina recebeu o nome de Menuchá Rachel. Menuchá significa tranquilidade. E Rachel era o nome de uma filha do Rabi Sheneuer Zalman, que tinha falecido muito jovem. No ano 1845, da Era Comum, Rebetzin Menuchá Rachel
realizou então seu desejo da sua vida, que era exatamente morar na Terra Santa. Se estabeleceram em Hebron, né, quando ela e o seu marido Rabi Yaakov Kuli Slonim, que faleceu no ano 1857, né, lideraram um grupo de Hassidim, famosa por sua sabedoria, piedade e erudição. Ela atuou como matriarca da comunidade racídica em Hebron até o seu falecimento aos 90 anos de idade, no ano 1888 da nossa Era Comum, né? Então nós temos aqui esses fatos ligados ao dia 19 de Kislev, né? Uma data racídica, né? Os leis e costumes, né, principalmente para o mundo Chabad e uma grande porcentagem, né, do mundo judaico. Então esse Rosh Hashanah da Hassidut, a data é celebrada por Farbrengens, que são reuniões racídicas para um estudo, e um maior apego aos caminhos e ensinamentos do Hassidismo. Tachanun, que é súplicas e preces similares, né, são omitidas nessa data, né, que é momento de alegria, de júbilo, pela libertação do Rabi Sheneuer Zalman de Liad, né? Então, súplicas são omitidas neste dia, né? Então, começa-se novamente o ciclo anual do estudo diário do Tânia, a obra magna do Rabi Sheneuer Zalman, como parte do programa do estudo diário, né, que é chamado de Ritas, né? Então, esse é um resumo dentro desse aspecto do nosso dia 19 de Kislev, ok? Baruch Hashem. Então, nós temos aí a Malu, né, lá do Distrito Federal, temos a Donária, lá de Lisboa, Portugal, temos aí o Luiz Ribeiro, que é lá de Itaquera, Grande São Paulo, né? Temos aí quem mais? A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, junto com o Antônio Sérgio, né? Deixa eu ver aqui mais alguns shalom, vamos lá, né? Também nosso shalom hoje vai para o Pedro Ramona Flores, o Leandro Lira, de Francisco Morato, né, Grande São Paulo, o George Kovacs, de Chavantes, interior de São Paulo, o Emerson Felipe, ao casal Janice Effing e Saulo Rodrigues, de Joinville, Santa Catarina, a Vânia Ivonete, de Recife, né, o Jânio Heder, a Elizabeth Farias, de Recife também, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Áurea e o seu marido Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará, o Aliester Scott, de Londrina, Paraná, Josias dos Santos, Curitiba, Paraná, Juan Baez, do Bom Retiro, Grande São Paulo, Euler Ramos, de Pirapora, Minas Gerais, e a Flávia também, da Grande São Paulo, né? Então, nosso shalom também para esses amados aqui, ok? Vamos lá para ver o que o Rabad fala mais um pouco sobre essa data, um pouco mais extensa, um pouco mais profunda, que é exatamente sobre o 19 de Kislev. Então, o Tânia, né? O número de dias de prisão corresponde ao número de capítulos do Tânia, por isso temos 52 capítulos do Tânia, né? Então o Tânia ele foi escrito pelo nosso primeiro Rebbe, que é o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, que nasceu em 1745 e teve o seu passamento no ano de 1812 da nossa Era Comum. Ele estava com 67 anos de vida, né? Então, seu nascimento se deu pelo calendário judaico
no dia 18 do mês de Elul, do ano 5505, que corresponde ao ano 1745 da Era Comum. Em um de seus discursos, o Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson, que é o Rebbe anterior, né, é o sexto Rebbe, né, e é depois que vem o nosso Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe. Né? Então, o Rebbe anterior, Yosef Yitzhak Schneerson, ele relatou o seguinte: percebe-se que o número de dias de detenção do Alter Rebbe, que é outra forma de ser conhecido, o Rabi Sheneur Zalman de Liad, o autor do Tânia, então também conhecido como Alter Rebbe. Ou seja, foram de quase 53 dias, né? O 53º dia não se completou, então foi quase 53 dias. Então corresponde exatamente ao número de capítulos do Tânia, um dia para cada capítulo. Em Yud Tet Kislev, de 5.592, o Rabi Menachem Mendel, o Tzemach Tzedek, disse: nosso patriarca Avraham sabia que estava destinado a ter um filho, cujos descendentes viriam a ser o povo escolhido. Ele também conhecia o poder de Nimrod, poderoso caçador, isto é, capaz de capturar pessoas e fazê-las se rebelarem contra o Todo-Poderoso. Avraham estava cônscio do perigo de que Nimrod, com o apoio de Satã e seu bando, poderia sobrepujá-lo e matá-lo. Não obstante, com consciente auto-sacrifício, né, colocou-se em perigo. Avraham não agiu assim por causa da força de sua fé em Deus, mas por um verdadeiro auto-sacrifício, desconsiderando totalmente sua própria vida, expondo a perigos ameaçadores, a fim de disseminar o conhecimento de Deus através do mundo, sem racionalizar sobre o futuro potencial. Assim também foi com meu avô, o Alter Rebbe. Já, só lembrando, nós estamos os comentários do Rebbe anterior, ok? Então, ou seja, o Alter Rebbe, o meu avô, ele sabia muito bem da força de Satã, obstruindo sua senda e opondo-se aos caminhos e maneiras de Baal Shem Tov e do Magid. Sabia que a partir do primeiro momento em que começou a proferir publicamente aqueles Ma'amarim, né, os conhecimentos, os discursos, os ensinamentos, né, que formam o conteúdo do Tânia, isto é, do ano 5.542 em diante, a oposição se tornaria ainda mais forte, quando assim o fez novamente em 5.550, a resistência tornou-se ainda mais intensa e contínua, até que 3 anos depois, minha mãe Débora Leia deu sua vida por isso e faleceu a 3 de Tishrei. Não obstante, o Rebbe não se preocupou consigo, expondo-se a grandes riscos e preparou Tânia, a Torá escrita da Hassidut Chabad. Permaneceu sob essa ameaça de perigo até o ano 5.559, quando até seu corpo físico ficou em perigo. Durante 53 dias, que corresponde aos capítulos do Tânia, sofreu dores excruciantes. Todavia, graças a seu santo trabalho, mereceu que o Tânia, letras com as quais também se escreve Etan, que significa forte, despertasse o Etan, firmeza, que é a condição original, na alma de cada um que estuda aquele sagrado livro, levando a um serviço a Deus mais firme e intenso. Numa de suas cartas, o Rabi Yosef Yitzhak, que é o Rebbe anterior, menciona algo que ouvira do Hassid, Rabi Hanor Endel, que por sua vez o ouvira do Rabi Yaakov Ismilianer. O Alter Rebbe desejava firmemente que o Tânia
fosse impresso e publicado no começo de Kislev, do ano 5557, de modo que os Hassidim pudessem estudá-lo em 19 de Kislev daquele ano, no aniversário do passamento do seu mestre, o Maguide de Meserit, né, que é o Rabi Doveber. Em meados de Reshivan, contudo, tornou-se óbvio que a publicação não seria possível para a data determinada, o que causou ao Rebbe grande sofrimento. E no dia 19 de Kislev, podia-se discernir na face do Alter Rebbe um sentimento de profundo pesar. No segundo dia de Hanukkah, no 26º dia de Kislev, o mensageiro especial chegou de Islavit, onde foi impressa a primeira edição do Tânia, trazendo consigo as primeiras 200 cópias do livro, que haviam sido terminadas na terça-feira anterior, no dia 20 de Kislev. Quando um dos exemplares foi levado ao Rebbe, contemplou o conteúdo do livro por uns instantes e depois disse: muitos são os pensamentos do homem. Queria que esse livro estivesse pronto no começo de Kislev, para que pudesse estudá-lo no aniversário de falecimento de meu mestre. Mas o plano de Deus prevalecerá. A impressão ficou pronta dia 20 de Kislev. Então o Rebbe repetiu muitas vezes: 20 de Kislev. 20 de Kislev. E concluiu: o que o Eterno faz é para o melhor. Ninguém, nem ao menos os filhos do Rebbe, entenderam sua aflição, causada pelo atraso da publicação, e tampouco também não souberam explicar o motivo que ele repetiu a palavra do término do livro. Em 5559, o Rebbe deixou a prisão na terça-feira, dia 19 de Kislev, e ele entrou por engano na residência do Mitnaged, né? E foi libertado desse inimigo somente tarde daquela noite, a noite que precedia a quarta-feira, o dia 20 de Kislev. Ou seja, o Rebbe, quando ele saiu da prisão, inexplicavelmente ele entra na casa de um inimigo, né? Inimigo dele, amigo do regime, e ele acabou ficando ali, de uma certa forma, prisioneiro daquela casa, né? E ao ficar prisioneiro daquela casa ali, aí ele foi só solto já à noite, que já era então o dia 20 de Kislev. Foi então lembrado como o Rebbe repetir a palavra 20 de Kislev. Rabi Doveber, o Mittler Rebbe, disse em nome de seu pai que a vitalidade para a Torá e Avodá, e Avodá significa serviço a Deus, que seu livro conseguiu injetar em seus Hassidim, seus discípulos, durante os anos precedentes, foi o que salvou o Rebbe da morte certa. Os milhares e centenas de milhares de anjos criados pelas letras e palavras dos ditos sagrados de seus mestres intervieram em seu favor e no de seus mestres para provar a sua retidão, né? Então esse é mais um dos comentários, né, realmente sobre o mérito do Tânia, né, e do Rabi Shneur Zalman de Liad, ok? Então, o Rosh Hashanah da Hassidut, o ano novo do Hassidismo Rabad, né? Então nos dá essa clareza aí, né, onde nós temos dentro dos ensinamentos Rabad, que no ano 5694, data judaica, que corresponde ao ano 1933 da Era Comum, numa das suas palestras, o Rabi Yosef Yitzhak, né, ele disse: o dia 19 de Kislev é a festa da libertação, celebrada por muitas dezenas de milhares de famílias. Yud Tet Kislev é um Yom Tov para muitos judeus ao redor do mundo.
é uma festividade universal. Então o mundo judaico hoje está em festa por causa dessa data e realmente por causa da libertação do cárcere, né, do primeiro Rebbe do movimento Chabad. Então, nesse discurso em 1933, na Era Comum, né, do Rabi Yosef Yitzhak, então ele disse, né, hoje faz 135 anos, naquele ano lá de 1933, que o judaísmo mundial tem esta festa. A comemoração de Yud Tet Kislev celebra a libertação do cárcere do primeiro Rebbe, dos Hassidim de Chabad, os discípulos do Chabad. Ficou preso por 52 a 53 dias e neste dia foi libertado, no dia Yud Tet Kislev, 19 de Kislev, do ano 5559. O aprisionamento e libertação do Rebbe, além de serem uma manifestação da providência divina específica, certamente também são uma indicação geral no que concerne às maneiras de avodar o serviço a Deus. Com certeza, além de qualquer sombra de dúvidas, está claramente compreendido por toda pessoa sensata que a prisão e a libertação do Rebbe fazem parte daqueles eventos divinos maravilhosos que ocorrem aos judeus, em decorrência dos quais a boa sorte sorri a todo Israel. Faz 158 anos, no seu discurso daquele ano, que com a graça de Deus os ensinamentos do Hassidismo Chabad foram revelados. A essência dos ensinamentos do Hassidismo Chabad é a dominação, melhor dizendo, dominação da matéria por meio da mente prevalecendo sobre o coração. O intelecto canaliza e corrige as emoções, os traços do coração. Esta é confessamente uma tarefa árdua. Não obstante, a Hassidut Chabad oferece todo o material necessário para conseguir isto. Primeiro e principal deles é observar tudo com razão e conhecimento, independentemente de quaisquer inclinações emocionais. Este modo dos Hassidim de servir a Hashem pelos últimos anos conseguiu que a própria matéria-prima do cérebro e do coração se tornassem de tal maneira condicionadas que permitiam ajudarem-se um ao outro. Ou seja, dentro desse aspecto aqui, os nossos sábios do Chabad estão falando aqui nesse trecho aqui que realmente, né, o ensinamento Chabad, né, o ensinamento do Hassidismo é sobre a dominação da matéria por meio da mente prevalecendo sobre o coração. Ou seja, razão e não emoção. É intelecto, inteligência, não coração. Então, a partir da mente, da inteligência, da sabedoria, é que vai corrigir as emoções do coração. E por isso que os nossos sábios falam que o Hassidismo trouxe isso de uma forma tão sublime que fez com que, de fato, a mente e o coração, a razão e a emoção puderam andar juntas, em equilíbrio, em harmonia. Por isso, eles falam, ajudaram-se um ao outro. Ou seja, de acordo com o ensinamento Chabad, então a realidade é o seguinte: a mente e o coração, a razão e a emoção não podem andar separados. Precisam andar juntos, em harmonia. Então ao mesmo tempo que você usa a razão, você usa a emoção, sem histeria nenhuma, sem ser uma pessoa histérica, que usa a mente e o coração, a razão e a emoção com equilíbrio. Você não é nem um louco, esquizofrênico, e você não é nem um histérico emotivo,
que grita e berra por qualquer coisa e etc. e tal. Então, é importante esse equilíbrio. E o Hassidismo trouxe isto, né? Então, realmente é algo muito precioso. Os detalhes relativos à ascensão da alma do Baal Shem Tov, em Rosh Hashanah do ano 5507, né? Que corresponde ao ano 1746 da Era Comum, são bem conhecidos. À época, ele informou a seus santos discípulos que o mundo seria iluminado por duas luzes, Shene Or, ou seja, a luz de Niglé, que é a parte revelada da Torá, né? A Torá escrita, e a parte revelada da Torá de forma mais profunda. E a luz do Hassidismo. De acordo com uma tradição em nossa família, né? O Rebbe tinha 68 anos de idade na época do seu falecimento. O indício é Haim, que significa vida, cujo valor numérico equivale a 68, o número da idade do passamento do Rebbe. Assim, na época da ascensão do Baal Shem Tov, isto é, o Rebbe, deveria ter 3 anos de idade nesta época. E o Baal Shem Tov disse então que contemplara a fonte da qual as duas luzes irradiavam. Este grande sábio, o Alter Rebbe, estava apenas no começo dos seus 20 anos, quando o grande Maguid já o escolhera para compor um Shulchan Aruch, que é o livro das regras, das leis judaicas. E disse sobre ele que as questões da lei judaica serão decididas de acordo com Rav, cujo Shulchan Aruch será aceito por todo Israel. Imagine só, exatamente esse mesmo Rebbe está na prisão. O Rebbe propaga os ensinamentos do Baal Shem Tov, viaja e estabelece centros do Hassidismo, milhares de judeus se tornam Hassidim, discípulos, e numerosas cidades são atraídas para os ensinamentos do Hassidismo. Contudo, a divina providência faz com que o Rebbe esteja na prisão. Ou seja, mesmo que o Rebbe esteja na prisão, a palavra está livre. Os ensinamentos da Hassidut, do Rabad, estão livres. Então não importa onde você esteja, o importante é divulgar realmente a consciência divina, né? Então o aprisionamento do Rebbe foi com o intuito que ele trilhasse um caminho de autossacrifício em prol de servir a Hashem, de acordo com os ensinamentos do Hassidismo. Este homem escolhido nas alturas para promulgar os ensinamentos do Baal Shem Tov, nas sendas de Chabad, abençoado com uma habilidade divina de revelar em outros seus potenciais da alma, que é sabedoria, compreensão, conhecimento, a fim de fazê-los recipiente para a divindade. Ele precisava passar por tudo para conseguir abrir os portões de Chabad, de maneira que irradiasse o coração que venera. A pessoa necessita de verdadeiro autossacrifício, do tipo que está explicado detalhadamente no Hassidismo. Sacrifício da alma, isto é, sacrifício da vontade. O Rebbe abriu o canal, possibilitando isso. Ou seja, na questão da Avodá, o serviço a Hashem, o serviço a Deus, né, ela necessita de autossacrifício. E então o nosso Rebbe, ele passou por tudo isso, para mostrar que sim, é possível ter um autossacrifício e servir muito bem a Deus. Então é aquele negócio que nós vimos no mundo religioso lá fora, onde fizemos parte por muitos e muitos anos, onde lideranças, né, sempre estavam prometendo o mundo e o fundo para as pessoas, onde através das lideranças muitos estavam ali realmente exercendo um poder opressor
em que, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você vai descer no abismo e por aí afora vai. Vai cair um raio na tua cabeça, você vai ser um desgraçado na vida e por aí afora vai. Ainda mais quando se falava sobre questão de dízimos e doações, né? Aí então, aí pegava fogo no circo mesmo, e continua pegando, né? Fogo no circo, né? Porque se alguém estava dando o seu dinheirinho ali valioso, e de repente aconteceu alguma coisa e parou de dar, né? Para que a família não passe fome, por exemplo, né? Então aí vem lá o líder X e massacra aquela pessoa em público, né? Extermina com ela, é um exterminador, né? Daqueles que não trazem as suas doações, né, para os seus movimentos religiosos, né? Então, nós vimos isso daí. E esse tipo de liderança, eles não conhecem o auto-sacrifício. Porque eles querem sempre o bem bom. Querem sempre poder, riqueza, luxo, autoridade, certo? Para viver no bem bom. E nós, como Benenor, que saímos do meio religioso ali atrás e viemos para cá, para o movimento Benenor, com fundamento judaico, com orientação rabínica, nós precisamos tomar cuidado com essa história aí para não trazer as famosas malas sem alça junto conosco, né? Onde vem aqui, né? Agora você está no caminho certo. Agora então, se você fizer tal coisa, vixe, você vai ganhar um pedaço da lua. Você vai ter direito a um pedaço da lua. Ou seja, mudou apenas a fantasia, mas o discurso continua o mesmo. Então precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? Então, o auto-sacrifício para avodar, para o serviço a Deus é uma realidade. E nós precisamos estar dispostos a isso, né? Então, aquela mesma questão que sempre aquela questão que sempre permeou a visão dos não-judeus, né? Eu vou virar um judeu para ser rico. Agora, com o movimento Benenor, que temos liderança rabínica e temos conexão com o mundo judaico através do Rabad, né? Então tem aqueles que falam, agora eu vou virar um Benenor, porque agora eu vou ficar rico mesmo, né? Então, aquela questão, venha e nesse aspecto aí você simplesmente você vem, traz os seus donativos, você vai ficar 1000 vezes mais rico do que você era antes, né? Então, prometer o mundo e o fundo sem a pessoa conhecer o que é avodar, o serviço a Deus através do auto-sacrifício, é mais uma propaganda que vem com a mala sem alça, que alguém esqueceu de deixar a mala sem alça lá fora e acabou trazendo junto, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Os nossos mestres mostram essa realidade sobre a avodá e o auto-sacrifício. Então o Rabi Shalom Doveber de Lubavitch, né, escreve em uma das suas cartas enviada ao seu filho, o Rabi Yosef Itzhak, com o dia de Yud Kislev aproximando para o bem, todos os estudantes, seus conselheiros, professores e supervisores devem se reunir e celebrar com júbilo a festividade na qual fomos libertados em paz, e na qual nos foram dadas vitalidade e iluminação às nossas almas. Esse dia é o Rosh Hashanah para os ensinamentos do Hassidismo, que nos foi legado como herança por nossos santos ancestrais, possa a memória desses justos serem bênçãos perpétuas e possa seu mérito refletir sobre nós, ou seja, os ensinamentos do Baal Shem Tov de abençoada memória. Esse dia é o princípio de suas obras, o verdadeiro e definitivo fim da criação do homem sobre a terra, para concretizar a revelação da intrínseca irradiação de nossa sagrada Torá, que nesses dias é trazido a um nível de irradiação geral que se estende para o ano inteiro. Depende de nós, nesta data,
despertar nossos corações para uma vontade interior absolutamente verdadeira e sincera, e desejarmos que nossas almas sejam iluminadas pela fulgência da interioridade da sua Torá. Das profundezas eu o chamo, ó Eterno, para fazer emanar do nível de interioridade e essência da luz do infinito, abençoado seja ele, o soberano, a profundidade e a interioridade da divina Torá e os seus mandamentos, para irradiar a interioridade de nossas almas, de modo que nós, nosso próprio ser em sua totalidade, volte-se apenas a ti, ó Eterno, e que seja de nós removido cada traço negativo e indigno de nossas inclinações naturais, e etcerrará a inclinação para o mal. Todos os nossos atos e envolvimentos em matéria de avodá, serviço com o coração, do nosso serviço com oração, a Torá e cumprimento dos mandamentos, bem como em assuntos necessários para o sustento do corpo, deve ser com sincera intenção para seu divino propósito, como desejado por Deus, etc. E que possa o Eterno, abençoado seja ele, o Pai misericordioso, conceder-nos sua graça e guiar-nos através do caminho bom e apropriado. Prontamente sua face será contemplada e etc. Então aqui, amados, nós vemos exatamente a harmonia da mente e do coração, da razão e da emoção, em equilíbrio, em harmonia, né? Então, esse compasso não pode entrar de uma forma a ficarem destoados um do outro. Precisam andar juntos de forma harmônica, ok? Então, em um de seus discursos, o Rabi Shalom Doveber disse: ouça e escutem, ó Israel, esse dia vocês se tornaram numa nação. Neste dia foi dado o Hassidismo. Esse dia é o dia de júbilo do Rebbe, 19 de Kislev e 20 de Kislev. Ambos são um dia. O Hassidismo realmente começou no ano 5538, que corresponde ao ano da Era Comum, 1778. E esse evento ocorreu em 5559. É quando o Hassidismo sagrou-se vitorioso e todos reconheceram isso. Ou seja, se o regime esquerdista, socialista, comunista da época tivesse tirado a vida do Rebbe, então o Hassidismo teria morrido com ele. Mas como ele venceu o sistema, então houve um ressurgimento, um renascimento do Hassidismo nessa data 19 de Kislev do ano 5559. E é por isso que o mundo israelita e nós, Benei Noa, que estamos em conexão através do movimento Benei Noa Brasil, com o nosso Rav Yav Gerenstad, que é do movimento Rabade Ortodoxo. Então, nessa conexão que nós estamos aqui para também estarmos revivendo, refortalecendo, reanimando entre os não-judeus, entre os Benei Noah, realmente a verdadeira avodá, o serviço a Deus com alto sacrifício e realmente crescendo cada vez mais no entendimento, no conhecimento do soberano, ok? Então, desde aquela época, ou seja, Kislev 5662, né, em que o filho do Rabi Yosef Yitzhak, ele acrescentou, né, quando seu santo pai nos concedeu o privilégio de sua sagrada carta, dizendo que nossa festa de Yud Tet Kislev é o Rosh Hashanah do Hassidismo, os Temimim, estudantes da Yeshiva da Lubavitcher, tomaram sobre si
fazer com que essa diretriz influenciasse seus modos e caminhos de avodá, serviço a Deus. Resolveu-se que antes da festa de Rosh Hashanah do Hassidismo, seria apropriado haver dias preparatórios, correspondentes aos dias de Selihot e ao mês de Elu, né? São dedicações especiais em preparação para o Rosh Hashanah, né, normal, que nós temos aí dentro do calendário judaico. Aqui também as mesmas preparações, segundo os sábios, que antecedem o Rosh Hashanah do Hassidismo. E também em outra ocasião ele disse: o dia 10 de Kislev, o dia no qual o Mitteler Rebbe foi libertado, é o dia do nascimento do Hassid, enquanto Yud Tet Kislev é o dia do Berit Milá, da Brit Milá. Os dias 10 a 19 de Kislev são o nascimento, começando no dia 10, o Farbrengen racídico é o nascimento de um Hassid, né? Então, quando tem um Farbrengen, né? E ali é o nascimento de um Hassid, né? São coisas espetaculares que acontecem nesse momento aí. Um novo Hassid está surgindo. E no dia Yud Tet Kislev, 19 de Kislev, os Hassidim costumam cumprimentar-se uns aos outros com a expressão Gut Yom Tov, que seja inscrito e selado para um bom ano no estudo do Hassidismo e seus caminhos. No primeiro aniversário da festa da libertação, 19 de Kislev do ano 5560, um grande número de Hassidim, muitos dos quais eram antigos, que se reuniam em Liozna, e o Alter Rebbe proferiu um discurso sobre Baruch She'asa Nissim La'avoteinu, uma versão mais precisa que no início da dissertação do Rebbe diz: Baruch, bendito é ele que realizou milagres a nossos ancestrais, o Baal Shem Tov e o nosso mestre o Magid naqueles dias, Purim e Hanukkah nesses tempos, né? Em seu discurso, o Rebbe então exalta a maneira intelectual da avodá e critica o tipo de avodá baseado sobre emoção e êxtase. Isso foi, contudo, uma diretriz apenas para o seu tempo presente, né? Ou seja, na época, né, o Rebbe ele falou nesse sentido aqui, a maneira intelectual da avodá, quer dizer, uma prece realmente a Deus com inteligência, e ele reprovou esse frenesi de emoção e êxtase, né, essa histeria, né, em que as pessoas aí parecem mais pipoca do que outra coisa, né? Então ele fez essas ressalvas, né? E realmente, na sequência, né, do Hassidismo, então houve então uma harmonia entre mente e coração, entre razão e emoção. Isso foi aprimorado, foi aperfeiçoado, foi amadurecido. Então, por isso, hoje, mente e coração, os dois ajudam-se mutuamente no serviço a Hashem. Então, amados, né, nesse aspecto aqui, são as nossas observações e comentários que os nossos sábios trazem sobre o dia 19 de Kislev, ok? Voltando a falar, né? Realmente há muitas coisas para serem aprendidas, né? E por isso nós precisamos ir passo a passo no devido compasso, né? Porque quem procura dar um passo maior do que o seu compasso, ou seja, dar um passo maior do que a dimensão das suas pernas, o desequilíbrio e a queda é real. Então, não adianta nada você entrar no primeiro ano de Benei Noach e querer ir direto, né, para o nível universitário ou querer ir direto para o PhD, né, no conhecimento Chabad e do Hassidismo, e já achar que sabe bastante, que já sabe tudo, e na realidade não sabe nada, inocente.
Ou seja, né, amados? É como dizem os nossos sábios. Quando alguém acha que sabe, é porque ele não sabe nada. Ele já desaprendeu tudo, precisa começar de novo. Repetiu de ano. Tem que começar de novo. A humildade, a simplicidade, ela não pode ser abandonada por ninguém. Quando o ser humano ele abandona a simplicidade e a humildade, ele caiu da ponte. Ele vai ter que nadar até alcançar a margem, depois vai ter que voltar ao ponto inicial da ponte para começar de novo a travessia, né? Então, por isso, simplicidade e humildade, que é uma das características, né, de Moshe, o grande profeta israelita, né? Então tá aí, né? Nós precisamos estar dessa forma e sem perder o conteúdo da simplicidade e da humildade, ok? A nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da nossa paraxá semanal Vayeshev, e ele habitou, está no capítulo 37 de Bereshit, Gênesis, e está no versículo 23 e vai até o versículo 36, né? Se porventura alguém não leu, pode ler posteriormente, né? E amanhã nós comentaremos um pouco mais sobre essa passagem aqui também. Mas para nós finalizarmos, né, a nossa live e também a nossa terceira aliá, então nós vamos ficar aqui com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Depois de podermos aí meditar, refletir um pouco mais sobre o dia 19 de Kislev, né? E com tudo isso daí, né, com referência ao Baal Shem Tov, também, né, vimos aí o Rabi Sheneuer de Zalman, o Rabi Doveber, né, o Magid de Miseritcher, né, e o aprendizado sobre essa data, né, tem muita coisa ainda para se aprender sobre isso daqui, é muito profundo, é muito maravilhoso, né, mas vamos aí passo a passo, né. Se Mashiach não se revelar a qualquer momento, que esse momento seja agora, amém, vem amém, nós teremos o privilégio de aprendermos tudo de uma vez, no modo de dizer, ou seja, aprender mais rapidamente com Mashiach. Caso contrário, até lá, nós vamos aí passo a passo, dentro do nosso compasso, ok? Não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Como nos exorta Salomão em Provérbios, né? Que nós tenhamos a humildade de Deus, para que nós possamos ser constantemente ensinados pela sabedoria divina. Baruch Hashem. Então, nessa terceira leitura da nossa paraxá semanal, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala algo muito importante sobre a questão dos poços, né? Que tem nessa paraxá, nessa aliá, nessa passagem aqui. Então, o nosso Rebbe, ele diz assim, evitar a negatividade. O poço estava vazio de água. Ou seja, quando Yosef foi tomado, foi sequestrado pelos seus irmãos e lançado dentro de um poço seco, né? Então o poço estava vazio de água. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele traz de forma alegórica a seguinte questão. O poço, ele representa a... O que será que o poço representa? O poço representa a mente humana. Uau! E a água? O que a água representa? A Torá. Positivo, é isso mesmo. Certinho. O episódio conta-nos que a maneira mais segura de manter a mente livre de serpentes e escorpiões, que são noções negativas e destrutivas, é assegurar-se de que ela esteja sempre repleta de conteúdo da Torá, porque a Torá de Deus, ela é íntegra e restaura a alma. Ok? Ou seja, quando Yosef ele foi lançado dentro daquele poço seco, os nossos sábios comentam que dentro daquele poço seco, os seus habitantes eram escorpiões e serpentes.
Mas quando Iosif ele foi lançado dentro daquele poço, ele poderia morrer por causa dos escorpiões e serpentes. Sim, poderia. Mas a mente de Iosif não estava seca. Não estava ressequida. Ela estava muito bem molhada. Ela tinha muita água, ou seja, ela tinha muita Torá. E os nossos sábios comentam que quando Iosif caiu no fundo do poço, as serpentes e os escorpiões simplesmente fugiram da presença dele. Não se aproximaram dele. Por quê? Porque ele estava repleto. A sua mente estava repleta de Torá. E se a sua mente estava repleta de Torá, ou seja, o conteúdo da sua mente estava repleta da Torá. E a nossa mente é ela que coordena, que comanda, que determina ao nosso corpo, com exceção do coração, a fazer isso ou aquilo. Por isso que mente e coração não podem agir independentes, precisam estar juntos. Por isso os nossos sábios do Chabad, através da Hassidut, falam que a mente e o coração, um ajudou o outro. A mente não ficou plenamente fria e o coração não ficou fervilhando. Ou seja, houve harmonia, houve união e isso trouxe equilíbrio. Nada de frieza e nada de ficar fervendo. Raiva, lashon hará e etc, e etc. Então, nesse aspecto aí, os nossos sábios, eles comentam que Iosif, ao cair lá no fundo do poço seco, o poço, materialmente falando, estava seco. As noções negativas e destrutivas eram as serpentes e os escorpiões. Quando Iosif cai no fundo do poço, ele vê o poço seco, ele vê os escorpiões e as serpentes. E agora, o que fazer? Ele poderia gritar e esbravejar, né? Que seria coração, a histeria, o fervilhar. Ou ele poderia simplesmente, com a mente, capitalizar aquilo e ser frio, calculista. Mas, de fato, a sua mente estava muito bem protegida, como Iacove, seu pai, protegeu a sua cabeça com as pedras, que também Torá significa rocha, onde devemos nos apoiar, onde devemos nos alicerçar. Então, Iosif estava muito bem fundamentado e havia equilíbrio, mente e coração, razão e emoção. Então, nesta força de conteúdo de Torá, as noções negativas e destrutivas não tiveram efeito na sua mente nem no seu coração. Ele permaneceu tranquilo, confiando na providência divina. Ponto. E isso reflete para nós o quê? Nós estamos no fundo de um poço seco, o mundo ao nosso redor, o mundo ao teu redor. Nós estamos vivendo esses dias secos, nesses últimos 2 anos, com a famosa doença que se espalhou pelos quadrantes da Terra. Nós temos serpentes e escorpiões em todo lugar, dizendo que o bezerro de ouro, a famosa picada da abelha, é a solução, é a salvação. Nós temos aí os escorpiões e as serpentes
devidamente representadas pelas lideranças perversas que estão aí nos quadrantes da Terra, para fazer com que as pessoas não tenham tempo de pensar, de refletir, de ver que realmente a sua segurança está em Deus e não no bezerro de ouro e nem nas falsas promessas dos perversos. Então, quando a mente e o coração entram em equilíbrio, então as pessoas pensam, refletem, pesquisam, estudam e não são enganadas por nada e por ninguém. E Iosif tinha diante dele serpentes e escorpiões. Olha aí, José, serpentes e escorpiões, os teus irmãos te rejeitaram. Agora você vai morrer. Porque as serpentes e os escorpiões vão tomar conta de você, vão te matar, vão te envenenar. A resposta de Iosif? Eu tive um sonho. Deus mostrou que esse sonho não era algo da minha vaidade e nem uma questão boba. Tem fundamento, tem significado. Eu tenho um sonho e ele está conectado com os sonhos do meu pai e do meu avô. Meu avô, Abraham, meu pai, Isaac. Iosif, melhor dizendo, ele tinha o sonho do seu pai Jacob, do seu avô Isaac e do seu bisavô Abraham. Corrigindo aí, ok? Então, Iosif ele estava conectado aos patriarcas. E esse sonho era um sonho de Deus, era uma realidade. Não um sonho como nós conhecemos, algo da vaidade, uma consequência das nossas emoções do dia, dos nossos pensamentos do dia, ou por situações que nós passamos durante o dia. Mas os sonhos de Iosif eram proféticos, porque Deus deu. Então ele não olhou para as questões dos escorpiões e das serpentes. Ele não olhou para as noções negativas e destrutivas que estavam diante dele. Deus tem um plano para a minha vida. Não é essa pandemia que vai me tirar do plano de Deus. Não é a picada da abelha que é a salvação para mim e nem solução para mim. Não é o bezerro de ouro que vai resolver o propósito que Deus tem para a minha vida, porque o propósito de Deus é de Deus e não é do bezerro de ouro e nem da picada da sua abelha. Quem tem ouvidos para entender, ouça para entender. Então, por isso, você vê certos tipos de relatos que você encontra nas mídias independentes, onde mãe, por exemplo, diz: ficamos tão cheios de notícias que vieram através das grandes mídias de televisão, rádio e impresso, que o bezerro de ouro era a solução e que a picada da abelha resolveria todos os nossos problemas. Mas eu perdi meu filho, saudável, lindo, com um futuro promissor, sem igual. E agora eu vi que o bezerro de ouro continua sendo uma falsidade. Então, amados, nesse aspecto aí, né, o nosso aprendizado, que é exatamente, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é exatamente evitar a negatividade. Foque no sonho de Deus. Foque no plano de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida. E nada e ninguém, e nem situações, tirarão você
do Shalom de Deus, mesmo que você esteja num poço seco, cheio de serpentes e escorpiões, que representa o nosso mundo atual. Você continuará em Shalom, confiante em Deus, que Ele traçou um plano para a sua vida e que Ele vai se concretizar. Não tem nada e ninguém que poderá mover a vontade de Deus em tua vida. Ok? Seja forte, seja luz, seja destemido em confiar na promessa de Deus. Baruch Hashem. Ok, Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina, Inês Martins, Pirajuí, Baruch Hashem, né? Então, amados, fica aqui as nossas reflexões de hoje. Pela graça bendita de Hashem, que possa surtir um maravilhoso efeito positivo em cada uma das nossas vidas, até a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.